A guerra que dividia uma cidade e criou Adidas e Puma. A história corporativa de uma traição que mudou o mundo. Em uma pequena cidade da Baviera, na Alemanha, duas fábricas se encaravam como inimigas. Funcionários de um lado não falavam com os do outro. Famílias evitavam casamentos cruzados. Até o cemitério parecia dividido. E no centro dessa guerra silenciosa estavam dois irmãos, Adolf e Rudolf Dassler. Eles criaram juntos um império e depois passaram o resto da vida tentando destruí-lo indiretamente. Dessa ruptura nasceram duas das maiores marcas da história do mercado esportivo. Se você quer entender como uma briga familiar se transformou em uma das maiores rivalidades empresariais do século, já deixa seu like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque aqui a gente revela o que acontece quando orgulho e estratégia colidem na cadeira do poder. A história da Adidas não começa com 3 listras, começa com pobreza. Adolf Dassler nasceu em 1900, filho de um sapateiro e de uma lavadeira. A família mal conseguia sobreviver. Desde jovem, Adolf já ajudava o pai na oficina. Não havia glamour, não havia investidores, havia necessidade. Em 1920, com apenas 20 anos, Adolf assumiu a pequena produção familiar. Logo, seu irmão Rudolf se juntou ao negócio. Um era técnico, obcecado por inovação. O outro era vendedor, carismático e agressivo. Uma combinação perfeita, pelo menos no início. A pequena oficina funcionava em uma lavanderia. Eles produziam chinelos e sapatos ortopédicos. Nada extraordinário. A Alemanha estava cheia de pequenas fábricas como aquela. Mas Adolf não queria ser apenas mais um sapateiro. Ele era obcecado por desempenho esportivo. Ele queria que seus calçados vencessem. Em 1925, após inúmeros testes fracassados, ele criou algo revolucionário: chuteiras com travas metálicas. Pode parecer simples hoje, mas naquela época isso mudava completamente a tração do atleta em campo. A inovação não estava apenas no couro, estava na ideia de que um calçado poderia alterar o resultado de uma competição. A pergunta estratégica era simples: como transformar isso em reconhecimento mundial? A resposta veio em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim. Adolf conseguiu convencer o velocista americano Jesse Owens a competir usando seus calçados. Owens venceu 4 medalhas de ouro, quebrou recordes, e o mundo viu aquelas 2 listras pela primeira vez em um palco global. Essa foi a primeira grande lição de estratégia empresarial da marca. Produto bom é importante. Produto visto vencendo é imbatível. Nos anos seguintes, a fábrica cresceu rapidamente, produzia 1000 pares por dia. As vendas ultrapassaram 400 mil marcos alemães. Tudo parecia imparável, até que a guerra interrompeu o crescimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, as fábricas foram confiscadas. A produção tentou ser adaptada para armamentos. Adolf voltou da linha de frente para produzir calçados militares. A cidade foi ocupada por tropas americanas. A Alemanha estava destruída. E foi nesse ambiente de escassez que surgiu uma decisão que definiria o futuro da empresa. Sem matéria-prima, os irmãos passaram a fabricar sapatos com restos de uniformes militares e pneus de veículos abandonados. Improvisação virou sobrevivência. Sobrevivência virou disciplina. Mas enquanto a empresa tentava se reconstruir, algo estava se quebrando dentro da família. As divergências entre Adolf e Rudolf se tornaram irreversíveis. Não se sabe ao certo o motivo final da ruptura. Orgulho, desconfiança, conflitos políticos. Mas o fato é que eles dividiram a empresa. Nunca mais usariam o nome Dassler juntos. Rudolf criou a Huda, que logo se tornaria Puma. Adolf criou a Adidas, junção de Adi com Dassler. A cidade de Herzogenaurach virou campo de batalha empresarial. Irmão contra irmão. Funcionários eram contratados com base em qual lado apoiavam. A rivalidade virou obsessão. E essa é talvez a maior ironia da história corporativa moderna. 2 gigantes nasceram não de uma estratégia de mercado, mas de uma guerra pessoal. Em 1949, Adolf registrou oficialmente a marca com 3 listras. Ele havia comprado o direito de uso de um símbolo semelhante e adicionou uma 3ª faixa. Simples, visual, memorável. Nos anos 1950, a inovação voltou ao centro da estratégia. Em 1954, na Copa do Mundo da Suíça, a seleção alemã venceu usando chuteiras Adidas com travas removíveis. O campo estava encharcado. As travas ajustáveis deram vantagem técnica. Vendas saltaram de 800 para 2.000 pares por dia. Não era apenas marketing, era engenharia aplicada à vitória.
A Adidas expandiu para os Estados Unidos no final dos anos 50. Nos anos 70, tornou-se patrocinadora olímpica. Em 1970, a bola Telstar virou símbolo da Copa do Mundo. A marca parecia invencível. Produzia 200 mil pares por dia. Tinha 24 fábricas em 17 países. Mas todo o império enfrenta um teste. Em 1978, Adolf morreu. E com ele, morreu a liderança visionária que centralizava inovação e cultura. A partir daí, começou o verdadeiro declínio. Na década de 1980, duas marcas americanas surgiram com força brutal. Nike e Reebok investiram pesado em publicidade agressiva e celebridades. Enquanto isso, a Adidas permanecia presa ao modelo tradicional europeu. O mercado americano passou a representar o centro da indústria esportiva. E ali a Adidas caiu para apenas 3% de participação. De líder global para quase irrelevante nos Estados Unidos. Os herdeiros não conseguiram sustentar a empresa. Em 1989, a Adidas foi vendida por apenas 440 milhões de marcas alemães. Para uma marca global, era um preço quase humilhante. É aqui que muitos impérios morrem. Mas essa história ainda não tinha terminado. Em 1993, sob nova liderança, começou um processo brutal de turnaround corporativo. Produção foi transferida para a Ásia, custos foram reduzidos drasticamente, marketing foi fortalecido, a marca voltou a investir em identidade global. Em 1995, o lucro mais que dobrou. Em 1997, a Adidas comprou a Salomon, ampliando presença em esportes de inverno. Em 2005, fez um movimento estratégico decisivo. Comprou a Reebok por 3,8 bilhões de dólares. A rival americana agora estava sob seu controle. Esse movimento elevou sua participação nos Estados Unidos para 20%, ainda atrás da Nike, mas novamente relevante. Hoje, a Adidas trabalha com mais de 500 fábricas independentes em 46 países. Produz centenas de milhões de pares por ano, emprega cerca de 60 mil pessoas, gera dezenas de bilhões em receita. Mas a lição central dessa história corporativa não está apenas nos números, está na ruptura, está na rivalidade, está na capacidade de quase desaparecer e voltar. A guerra entre Adidas e Puma mostra que conflito pode gerar inovação. A crise dos anos 80 mostra que legado não garante futuro. E o turnaround dos anos 90 prova que disciplina estratégica pode resgatar até mesmo um império à beira do abismo. Se você percebe como decisões familiares podem escalar para guerras globais e como uma marca pode cair de líder para quase irrelevante em poucos anos, já deixa seu like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque toda semana analisamos crises empresariais, rivalidades históricas e estratégias de recuperação que definem o destino das maiores corporações do mundo. No fim das contas, a pergunta não é apenas qual marca você usa. A pergunta é, você teria sido capaz de competir contra seu próprio irmão? Porque às vezes o maior concorrente não está no mercado, está na mesa ao lado. E é assim que nascem impérios. Se você quer continuar entendendo as histórias por trás das maiores marcas do mundo, se inscreve no Cadeira do CEO e deixa seu like. Porque aqui a gente não analisa apenas empresas. A gente analisa poder, ego, estratégia e as decisões que mudam o rumo da história.